Boa noite, amados irmãos. Esse é um tema que começou a ser falado de uns tempos para cá novamente, graças a Deus. Mas ainda são poucos que têm coragem de falar e estudar sobre o assunto. Por vários motivos. Porque querem ser bem vistos, ou por um mau entendimento, ou porque Deus mesmo não inspirou que essas pessoas falassem acerca desse assunto, né? E a pregação sobre o inferno, ela é ultrapassada, ela ainda tem sentido? O inferno de fato existe? Isso não aterroriza as pessoas quando nós falamos de inferno? Isso não é contraditório a um Deus bom, misericordioso, um Deus que nos ama, que nos perdoa sempre? Não. A pregação sobre o inferno, como vai falar o Monsenhor de Segu, a pregação sobre o inferno é um grande missionário do céu. Um abraço aí para o Erivan Silva. Deus abençoe, meu irmão. Shalom do Pai. Uma ótima noite. Então convide outras pessoas a estarem também assistindo essa live. É um assunto bem sério, mas que é necessário nós tocarmos neste assunto, tá bom? Compartilhe, divulgue e vamos juntos evangelizar. Com coragem, com ousadia, com intrepidez, com a parresia que o Espírito Santo nos concede. Então nós não vamos pregar sobre o inferno simplesmente para assustar as pessoas como um filme de terror. Como alguém que impõe um evangelho de goela abaixo e diz que aquele que não se converter vai para o inferno e com essa afirmação quer impor uma conversão sem liberdade. Como a gente observa muito no protestantismo, em especial no pentecostalismo, às vezes que se prega sobre o inferno, muitas vezes é dizendo, ó, se você não se entregar para Jesus, você vai para o inferno, viu? Deus vai te castigar. Uma pregação onde você fica causando terror e um temor não sadio para que aquela pessoa vá para outra denominação. Isso é muito perigoso, porque é um evangelho de susto, de medo, sem uma coerência. Porém, nós católicos, quando falamos do inferno, nós falamos daquilo que Jesus falou de forma explícita 15 vezes no evangelho, e são 18 vezes de forma 15 explícitas e mais 3 implícitas, fazem 18. 18 vezes só nos evangelhos se fala sobre o inferno essas 18 vezes. Nós temos várias passagens que apontam para a condenação eterna também nas cartas de São Paulo, no livro do Apocalipse, na carta de Judas, em tantas outras cartas católicas das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, as prefigurações do inferno. Então é preciso saber que o inferno não é coerente com a misericórdia de Deus. Deus não deseja que nenhum de nós vá para o inferno. São João da Cruz faz uma analogia do juízo final, né? O nosso juízo particular, melhor dizendo. Ele vai falando que nós chegaremos diante de Deus. E naquele dia que nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai perguntar, você amou? Você ensinou as pessoas a amarem? E a terceira pergunta, você me deixa, meu filho, que eu te ame? E aqueles que viveram nesta vida já, o inferno, as escolhas do pecado, escolheram mal, vão virar as costas para o Senhor e vão optar pelo inferno. Isso é muito triste, né? Santo Afonso de Ligório, ele faz isso são analogias, claro, né? Uma forma de falar sobre essas realidades espirituais. Santo Afonso, ele vai dizer o seguinte, que no inferno aqueles que serão condenados, aliás, no juízo particular aqueles que serão condenados, eles terão de um lado, né, os acusadores, o pecado que acusa. Do outro lado, ele tem o demônio que acusa. Embaixo, o inferno que espera a pessoa. Em cima, a ira de Deus. E por dentro, o remorso. Então, ele vai estar todo cercado dessa perdição que ele escolheu. Então, nós precisamos novamente falar sobre o inferno. São Francisco de Sales e outros santos falam o seguinte, quando vier a tentação, contemple o amor de Deus.
contemple a glória do céu. Mas se a tentação ainda persistir, contemple as brilhantes chamas do inferno, para que o temor se apodere de você e esse santo temor seja de fato o princípio da sabedoria. Como eu falava em outra live, nós muitas vezes pregamos uma falsa misericórdia, que não é a misericórdia que Deus nos apresenta, que transforma as nossas vidas, que nos arranca do pecado. Quando nós olhamos também para Jesus, ele fala o seguinte: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois entrar no inferno. E esse arrancar o olho é você fugir da ocasião do pecado. Sejam situações, sejam pessoas que te levam, te incentivam a pecar. Então esse fugir, lançar para longe a ocasião de pecado. Não brincar com a salvação. Aqui lembro de uma experiência que os santos vão relatando, muito forte, onde São Francisco de Jerônimo, uma certa vez evangelizando numa cidade, numa vila, e a mulher debochava, uma mulher que vivia numa vida promíscua, e ela debochava e falava mal daquele santo e atrapalhava a pregação. E ele falou: mulher, tu prestarás conta diante do Senhor. Na próxima semana eu estarei aqui e tu estarás diante do tribunal de Cristo. E quando novamente volta São Francisco Jerônimo, ele vê um velório. Ele escuta o barulho de um velório. E quando ele vai passar na casa daquela onde está tendo aquele velório, ele vai até aquela mulher e fala: Catarina, onde estás? E ela não responde, está morta. E ele fala: Catarina, onde estás? E depois ele grita: Catarina, em nome do Senhor, onde estás? E ela levanta: por blasfemar e por zombar do profeta, do homem de Deus, eu fui condenada ao inferno. E as pessoas foram tomadas de pavor, e isso está na questão do processo de canonização deste santo, né? Que várias pessoas começaram a se confessar, a glorificar a Deus, a se arrepender e mudaram de vida. Um outro fato muito forte é quando um capelão, um padre, né, que era capelão dos militares lá, e quando ele estava pregando, falando sobre o inferno, porque o evangelho nesse dia falava sobre o inferno, o que ele falou? Explicou como era a realidade do inferno um pouco, né, meditou com aqueles homens. Quando terminou a Santa Missa, aquele padre foi para os seus aposentos, e aquele militar, antes do padre subir aos seus aposentos, aliás, depois de subir, ele bateu lá na porta. Ele falou assim: padre, tira uma dúvida. Quando nós estivermos no inferno, a gente vai ser assado, cozido ou torrado? E ele falou: quando você estiver lá, você verá. Aquele homem foi tomado por um temor tão grande, que aquela palavra foi martelando. E muitos anos depois, aquele padre bem velhinho, e veio também um homem, já de idade avançada, falar com ele: você lembra de mim? Eu sou aquele homem que o Senhor falou sobre o inferno. E daquele dia em diante, aquela palavra ficou tão forte na minha cabeça, que eu comecei a fazer penitência, que eu comecei a meditar, que eu comecei a ter uma vida nova, e falei do inferno para muitas pessoas. Então não é só falar do inferno, é como você fala, com que autoridade, com que inspiração, né? A gente precisa ler muito o que os santos falam acerca do inferno. Tem pessoas que não estão preparadas ou acostumadas a ouvir sobre o inferno, mas ninguém está. Até mesmo quem prega, eu já prego sobre o inferno há muitos anos, leio vários livros sobre o inferno, escuto pregações sobre o inferno, mas sempre me dá um grande temor de perder o céu e acabar escolhendo o inferno. Quando nós pecamos mortalmente, nós viramos as costas para o Senhor e escolhemos o inferno. Por isso é necessário confessar-se sempre e confessar-se bem. Santa Teresa de Ávila, uma certa vez, ela viu como uma grande chuva. Primeiro ela viu uma neblina, né? Depois ela viu uma grande chuva, e Deus dava o entendimento que eram as almas que iam caindo no inferno. E ela perguntava para o Senhor quem eram essas almas. E o Senhor falava para ela que
foi explicando quem eram essas almas e ela achava que eram os pagãos. E ele falou, não, é os ateus, não. E o Senhor explicando o porquê não, né? São os cristãos que estão como pagãos também não. São aqueles, respondeu o Senhor, que fazem confissões sacrílegas, más confissões. Tinha santos que tinham a graça de ver, né, a alma podre das pessoas. E teve um santo que via uma mulher que, quando ela ia confessar, era como se viesse na sua boca uma serpente, depois a serpente voltava. Depois ele teve um entendimento que era o pecado grave que ela escondia. Teve também uma mulher que cometeu um pecado contra a castidade, que naquele tempo era chamado pecado de desonestidade, né? Que é o pecado contra a castidade também. Pecado desonesto. Aquela mulher, com vergonha de contar os pecados, e algumas vezes tentava contar, mas os padres a tinham por muita santa. Era uma mulher rica, mas muito respeitável. E aconteceu que ela vendeu tudo, deu aos pobres e foi viver de forma penitente, mas sempre vinha a vergonha de ela contar o pecado grave que ela cometeu na área da castidade. E ela morreu em fama de santidade e, infelizmente, foi para o inferno. E teve uma permissão de Deus, porque isso não é normal acontecer, aonde, quando estavam rezando por ela, de alguma forma, Deus permitiu que ela avisasse que não rezassem por ela porque ela estava condenada ao inferno. E aquela mulher fez penitência, aquela mulher rezava muito, jejuava, aquela mulher deu tudo aos pobres, mas ela não confessou e não se arrependeu, não se humilhou diante do Senhor, através do sacramento da confissão, na sinceridade. Ela precisava ter feito isso, mas não fez, infelizmente. E acabou perdendo o céu, por conta da vergonha, por conta de esconder pecados. Irmãos, peçamos ao Senhor a graça de fazermos boas confissões, que as nossas confissões não sejam confissões inválidas, ou que nos levem ao sacrilégio, não, de forma alguma. Vai falar Santa Maria Madalena de Paz, e quando nós comungamos, também São Pedro de Leão e Mártir vai falar isso, quando nós comungamos em pecado mortal, nós estamos comungando a Jesus Cristo e a Satanás. A Jesus Cristo para blasfemá-lo, a Jesus Cristo para crucificá-lo, melhor dizendo, e a Satanás para blasfemar Cristo que está dentro de nós. Então é preciso fugir do pecado mortal, fugir de todo o pecado, não darmos ocasiões para que o pecado venha reinar em nossas vidas. É preciso lutar como bons combatentes. Hoje aparecem muitos teólogos, muitos homens que se dizem inteligentes, sábios, e dizem que o inferno não existe. Dizem que nós não podemos mais pregar sobre o inferno. Isso é um engano. É isso que o demônio deseja. Porque não foi assim que os santos fizeram. Santa Faustina, o Senhor também mostrou para ela o inferno, e ela é a santa da misericórdia. O Senhor também falou a respeito do inferno para a Santa Teresa de Ávila, uma grande doutora da igreja, doutora da oração. Santo Afonso de Ligório, no livro Preparação para a Morte, no livro Máximas Eternas, no livro A Selva, em tantos outros livros, ele fala sobre a questão do inferno, da condenação eterna. Fala também sobre as belezas do céu, sobre a santidade, sobre a glória de Deus, mas não deixa de levar os seus fiéis, os fiéis de Cristo, melhor dizendo, a meditar sobre essas verdades. Infelizmente, hoje o mundo, no seu barulho, não nos deixa meditar mais sobre isso. Eu indico aqui o livro do Monsenhor Segur, acerca do inferno, né? Existe também o Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana, que eu também indico para você. Também tem um livro da editora do Anderson, que fala sobre o inferno e as provas, né, da existência do inferno. O livro que tem na editora do Anderson Reis, na editora Imaculada. Também tem um livro, O Homem e a Eternidade, do Garrigou Lagrange. Tem um livro muito bom também que você pode estar adquirindo, Céu, Inferno e Purgatório, Sonhos de São João Bosco. Também tem da editora Palavra e Prece, Céu, Inferno e Purgatório, Para Onde Iremos? E tantos outros livros que falam sobre essa realidade terrível, mas que é preciso meditar sobre ela. Uma live como essa, não são muitas pessoas que estão escutando porque o tema não é atrativo,
parece que leva temor, mas um temor falso, um temor mundano, um temor que o demônio quer incutir em nós para não meditarmos nessas verdades eternas que Deus ensinou através dos doutores da igreja, dos santos padres e dos grandes santos e do magistério perene da Santa Igreja. Então tenhamos esse cuidado para que não possamos dar passos largos para o abismo. Vai falar Santo Agostinho: é melhor você caminhar lento no caminho certo do que correr para a direção errada, para o abismo, né? Então que Deus nos abençoe e nos livre do pecado mortal. Nos livre da frieza e da tibieza. Nos livre de sermos modernos demais e dizer que o inferno não existe. Não pregamos como protestantes, fazendo terror nas pessoas. Mas a pregação do inferno é necessária, é urgente. É preciso meditar nessas verdades eternas. Ler sobre isso, rezar sobre isso e ensinar sobre isso. Amém.